O doutor Maurício Consalter é médico de medicina interna, ele mora em Chicago, é também especialista em saúde integrativa, né, pela Universidade Católica de Brasília. Na verdade, ele é do Paraná, mas já mora há muitos anos, né, em Chicago, em Illinois. E ele é um médico que se dedica muito ao cuidado com seus pacientes a partir do uso do canabidiol. Ele foi pioneiro nessa área e já em 2015 ele descobriu que a medicina alternativa e complementar era segura e muito eficaz. E os pacientes dele começaram a se utilizar a partir, né, da indicação dele, e ele pôde ver logo, né, os resultados, né, que vieram positivos, e ele continua fazendo um trabalho super bacana. Mas eu vou pedir para ele, e quero dar o meu boa noite, as boas-vindas para o doutor Maurício Consalter, e hoje a gente vai ter esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você que está no radinho, para você que está no aplicativos Radionet, no Facebook da Rádio Membuí, e lembrando que amanhã você pode acompanhar essa entrevista também no YouTube do Empreender com Sucesso Oficial. Boa noite, doutor Maurício, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar novamente com os meus irmãos gaúchos, tá? A Santa Maria sempre foi uma cidade de coração desde criança. E falar hoje o tópico é saúde da mulher, né? E os sintomas e doenças e enfermidades que estão afetando as mulheres e mudando a história delas, e como o cannabis está fazendo o trabalho de apoio, suporte e mudando a vida de muita gente, tá? E eu escolhi o tópico fibromialgia e menopausa pelo seguinte fato. Primeiro que fibromialgia está extremamente predominante no planeta, na saúde feminina. E segundo, que ela muda com a menopausa. Então, é um tópico que dá para usar, dá para fazer a ponte e caminhar, entendeu? Através da fisiologia, da farmacologia, da patologia, como nós vamos explicar para vocês, tá? Nós vamos tocar um pouquinho no final, algumas palavras sobre câncer de mama, minha experiência com câncer de mama também, entendeu? Já que estamos falando de saúde de mulher, entendeu? Mas, vamos lá. Fibromialgia é uma enfermidade inflamatória. Ela pode ser autoimune, pode não ser autoimune. Ela geralmente está relacionada com trauma, com algum tipo de trauma físico ou psicológico, tá? E a predominância dela mundial é em torno de 8% das mulheres do mundo hoje, tá? De 8 a cada 100 mulheres tem o diagnóstico de fibromialgia. Só que é o seguinte, existem 16 mais mulheres no grupo que estão me escutando agora, entendeu? Que elas têm os sintomas e os médicos não diagnosticam e elas não entendem também. Sabe? Verdade. Então, é uma enfermidade complexa, tá? Só quem tem fibromialgia entende o que é fibromialgia, que é uma gripe eterna, uma dor eterna, e tem casos leves, moderados e severos, né? Tem casos das pessoas que trabalham o dia inteiro, tem a dor aqui, ali e tal, e ela vai levando. Os moderados, que ela já tem os sintomas mais clássicos, desenvolve depressão, ansiedade, e aí você vai ter os sintomas mais severos, que é depressão, ansiedade, dor, e a pessoa que não consegue sair mais da cama, tá? E nós vimos casos de fibromialgia que a mulher, assim, simplesmente a vida acaba, entendeu? A pessoa acaba se isolando em casa, ela acaba se isolando da família, o médico não acredita nela, não acredita no médico, o médico quer empurrar ela para um psiquiatra, o psiquiatra quer empurrar ela de volta para o médico, e é extremamente complexo. E eu lido com a fibromialgia muito antes de lidar com o cannabis. Então, sempre foi uma enfermidade que, será que existe isso aí? Nem chamava, isso aí é a síndrome da fatiga crônica, entendeu? Tipo assim, a mulher tá preguiçosa, ela tá inventando coisas, essas bolas que estão andando no corpo dela, isso é mentira. Gente, não é mentira, é realidade, tá?
O mecanismo da fibromialgia, como eu expliquei para vocês, é inflamatório, então ele envolve o sistema imunológico. Tá? Esse é um fator número 1. Número 2, você tem alterações dos espasmos vasculares similares do que você vai achar na enxaqueca e na síndrome do colo irritável. No fim das contas, eu vou explicar para vocês que existe uma grande quantidade de pacientes de fibromialgia que tem enxaqueca, correto? Tem a migrânia. Uhum. E tem problemas gastrointestinais também. E tem ansiedade, depressão, e não consegue dormir. Mas é um diagnóstico só, é a fibra. Tá? Como que o cannabis consegue regular isso aí? Porque qual que é a teoria... qual que é a teoria fisiopatológica, farmacológica por trás disso aí? Obviamente que eu sei clinicamente que se eu der para uma pessoa, né, uma senhora com fibromialgia, eu sei que ela vai melhorar. Eu sei que ela vai ter melhoras, tá? Agora, o porquê? Como é que isso acontece? E aí você tem que entender o que é o sistema canabinoide, tá? Porque todas as células do nosso corpo têm receptores que nós chamamos CB1 e CB2, que são expressos na membrana da célula, que conjugam a alteração, tá? Eles fazem a recepção química na membrana da célula do CBD e do THC, tá? E, obviamente, com as pacientes mais pesadas, entendeu? As pacientes que estão com crise de exacerbação, com enxaqueca, depressão, a gente entra com umas doses diferentes da paciente mais leve, tá? Qual que é o objetivo? O objetivo é melhorar a vida e a qualidade de vida da mulher. Então, a gente entra com uma dose maior com o THC, para começar. Primeiro, porque senão o doutor e a paciente não vai conseguir mudar a fibromialgia, se não tivermos uma boa noite de sono. Acabou. Higiene do sono, o sistema circadiano do sono é primordial para o tratamento da fibromialgia. Bota o paciente para dormir, diminui a inflamação e a energia do paciente melhora de manhã. E vai. Tá? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente entra com o THC mais pesado, invariavelmente, os pacientes que nunca foram usuários e não conhecem, 3 a 5 dias vão ficar com um pouco de tonteira, algumas vão ter alucinações, tá? E ansiedade, e aí que entra o médico. Como é que eu vou prevenir isso aí? Qual tipo de dosagem? Como eu começo devagar, aumento e diminuo outra vez. Entendeu? Mas é o seguinte, o organismo se adapta e ele quer, tá? O nosso sistema canabinoide produz os nossos próprios endocannabinoides. Nós produzimos o nosso próprio cannabis, tá? Só que a partir dos 35, 40, aos 45, o sistema endocannabinoide vai para baixo. Assim como testosterona, progesterona, estrogênio, TSH, tireoide, vai tudo para baixo, meus amigos. Então, é assim que é o negócio. Só que a gente tem um maestro do sistema neurohormonal, tá? E do sistema hormonal. O cannabis é um lipídio, tá? Como substância química. E ele se comporta muitas e muitas vezes como um hormônio, porque ele delega uma situação para a célula para desenvolver um mecanismo diferente de ação. Entendeu? E essa é uma discussão interessante, né? Porque eu sempre falo que, na verdade, o cannabis vai acabar na mão dos endocrinologistas, né? Tá na mão dos clínicos, né? E Sim. dos neurologistas, de psiquiatras, né? Todo especialista tem que entender isso aí. Mas eu sempre falo que como tratar o sistema endocannabinoide vai ser uma matéria muito interessante dentro do endócrino também, tá? O que a gente tem que tomar cuidado? Não fazer em excesso. Por quê? Quando o sistema do ser humano vai para baixo e a gente entra com fitocannabinoide, tá? Que é a planta, é o óleo, tá? Que a natureza produz para a gente, tá? Você tem que entrar em conjunção com o seu sistema fisiológico, correto? Você tem que respeitar. Por quê? O sistema endocannabinoide não só domina toda a parte de antioxidante, anti-inflamatório, relaxante muscular, baixa a pressão, melhora a glicose, mas ele controla os receptores da serotonina também. Ele trabalha os receptores da serotonina, GABA, dopamina. Então,
esse sistema tem que trabalhar em constelação. O excesso do cannabis destrói o sistema neurohormonal, tá? E aí que vem a tal que todo mundo tem preconceito e tal. Pô, o cara vai ficar retardado, isso aqui não é isso, gente. Vai ficar porque tá sem... a pessoa tá sem instrução. Geralmente as pessoas que caem no que a gente chama, né, uso, em inglês é marijuana use disorder, que é o distúrbio do uso de excesso da maconha, do cannabis, são pessoas que têm enfermidades, têm problema de ansiedade, têm autismo, têm fibromialgia e não sabiam e usam indiscriminadamente e, obviamente, compram de meios que também não são médicos, que não são farmacológicos. Obviamente que sempre vai ter alguém que vai entender de medicina integrativa, que lê isso e aquilo. Mas eu acho que todo paciente brasileiro, todo brasileiro, tem que ter a chance de comprar na farmácia legalmente, com prescrição, e saber qual tipo de cannabis nós estamos usando. Nós estamos numa crise nacional hoje muito séria, né? Todo mundo está vendo o metanol, correto? Todo mundo está vendo o que está acontecendo com o metanol. Essa história é extremamente ilustrativa do que nós estamos fazendo no cannabis. Porque eu quero que o meu cannabis chega na tua casa, o nosso óleo, com a descrição de tudo que está ali, minha amiga. Tudo. E por 2 laboratórios, um na Colômbia e outro da Anvisa, entendeu? É assim que nós fazemos nos Estados Unidos, entendeu? Eu ainda não posso trazer produto americano para o Brasil, porque a lei vai começar a federalizar nos Estados Unidos agora, a lei estadual, entendeu? Mas nós trabalhamos com cannabis desde 2015, tá? E nós temos 80 mil pacientes catalogados em fichas eletrônicas. E eu vou falar uma história do cannabis para vocês entenderem como é importante o tratamento da fibromialgia. Quem começou a luta do cannabis na rua na década de 70 foram as mulheres. Elas foram para a rua, elas falaram, eu quero o meu médico, eu não quero mais lidar com o meu amigo da esquina, eu não quero lidar com o cara da esquina, eu quero lidar com o médico, eu quero ir para a farmácia. Em 1978 foi o primeiro a clínica de cannabis dos Estados Unidos em São Francisco. Tá? E quando eu comecei a lidar com o cannabis, o primeiro diagnóstico era que a gente lidava com o paciente era câncer. Obviamente que eu fazia medicina paliativa, mas isso foi em 2012, nem era legal no estado de Illinois ainda. Só que minha filha desenvolveu autismo. E minha mulher, né, ela me mandou para Califórnia e falou, vai aprender isso aí, não sei o que. E eu era escéptico, como todo mundo. E achava que ela aquela coisa de festa, de universitário, de colegial. Ele não é. Gente, funciona e é muito interessante. E eu sempre bato na fibra, entendeu? A mulher vai dormir melhor. Aquela morning stiffness, né, que é aquela rigidez da manhã, melhora muito. E o fibrofog, que a gente chama, que é aquela nuvem, a mulher vê uma nuvem, tá? Ela tá com ela não consegue se livrar dessa nuvem. Depressão, ansiedade, e ela não consegue ter foco, concentração. É muito comum a mulher com fibromialgia desenvolver distúrbio de atenção e hiperatividade também, entendeu? Porque ela vai caindo num mecanismo que o cérebro dela vai tentar se relocalizar, entendeu? E eu tenho uma boa solução, entendeu? Não é cura, mas é uma boa solução e a mulher consegue viver. Risco, tá? Eu não quero que as mulheres e os meus pacientes usem a flor, por enquanto, entendeu? Até a gente ter algo que mais salutar em termos que eu posso falar existe o risco cancerígeno, principalmente da seda do cannabis, tá? Só que os vaporizadores do mercado legal, os óleos do mercado legal, as pílulas do mercado legal e as pastilhas do mercado legal estão dando efeitos tremendos e nós estamos observando de perto, principalmente os vaporizadores, obviamente porque os vaporizadores do mercado ilegal entrou num pesadelo. Por quê? Os caras simplesmente estão jogando acetato de vitamina E para cortar, como estão jogando metanol no etanol no Brasil, para cortar também, fazer uma grana extra, entendeu? Só que o acetato de vitamina E fica ligado no teu pulmão, causa uma inflamação e você vai ter fibrose pulmonar. E aí, minha amiga, tchau, tá? Então, tem que ser controlado, tem que ter por laboratório, tem que ser dosado
e os médicos têm que entenderem. Qual que é o meu foco agora no Brasil? Meu foco no Brasil, no minuto agora, Lisete, não é... Cara, nós não estamos entrando no mercado nesse minuto para fazer uma grana louca. Não, não é isso. Eu estou entrando agora para educar. Eu quero educar os médicos, quero educar enfermeiros, eu quero educar a população. Eu quero educar os seniors. Entendeu? Sabe? Então é por aí. Tá? Mas é isso que é necessário, porque, na verdade, ainda tem muito preconceito, como o senhor já falou, em questão da fibromialgia. Aqui os médicos ainda não têm aquele reconhecimento que a pessoa tem a fibromialgia. É uma coisa muito difícil. No mundo inteiro, Lisete. É incrível. É assim, ó, a gente vê que a mulher não está bem, mas os médicos ainda não atestam que ela está com fibromialgia, porque eles alegam que não tem exames, que compram. E para o médico, eles vão falar assim, eles falam no consultório, tá aquela mulher chata aqui outra vez que não resolve nada, vamos mandar morfina para ela. Eu já vi isso, eu já vi paciente com fibromialgia tomando morfina, hidrocodona e oxicodona, que são extremamente viciantes. Nossa. Tá? Então, a primeira mensagem que eu vou passar para vocês hoje: não entrem em opioide, em dor crônica. Não entrem, porque vicia. O ser humano não tem defesa para a química moderna dos opioides. Os opioides são mudanças moleculares da heroína e da morfina, só que são mais potentes. Tá? O que acontece? O teu organismo não está preparado, seus receptores, para combater isso aí. É invariável. Você vai usar 5 a 7 dias de um opioide forte, você vai estar viciado. Acabou. Entendeu? E para tirar do vício, minha amiga, é mais fácil conviver com o vício do que tirar do vício. É uma coisa doida. E demanda muito trabalho. E é caro. Porque vai ter que ter psiquiatra, neurologista, tudo. Entendeu? Então, assim... doutor, então, essa questão do pessoal que consome esse tipo de produto, compra no mercado clandestino, isso aí pode causar, então, inúmeros distúrbios, problemas seríssimos. Overdose, minha amiga. Você usa os opioides para induzir anestesia geral. Fentanil é uma medicação para anestesia geral. E hoje, nos Estados Unidos, 75 mil pessoas estão morrendo por ano por overdose de fentanil, que, pelo amor de Deus, não vem pro Brasil isso aí, entendeu? Porque aí limpo, né? É medicação da morte, entendeu? Essa é a nossa missão, tá? A nossa missão é medicação limpa, tá? Eu não vi um paciente com dependência química de cannabis, não existe, eu não vi, tá? Você para 2, 3 meses, meus pacientes têm que parar por um tempo, entendeu? E você não precisa, depois de um certo tempo que você está usando, e a mulher principalmente, ela não vai precisar usar todos os dias. A hora que ela tiver melhor, ela vai saber quando vai acontecer, e ela dá o gota dela e vai, entendeu? O óleo nosso, que é o óleo que a gente está botando no Brasil, que é o óleo da Colômbia, tá? Que são 750 mg, 30 ml, são 25 mg, é um óleo forte. Mas não é um óleo, tipo assim, para todos os dias. O meu óleo é para durar 2 a 3 meses com o paciente. Entendeu? Que a pessoa não vai aguentar usar tanto, entendeu? A pressão cai, vai querer dormir. Ela usa, melhora, e daí ela vai diminuindo a dose, diminuindo. Daí a gente entra com CBD puro, tranquilo, um CBN, CBG, as outras variações de canabinoides também. Mas aí que é a importância do que o senhor falou aí, ó, eu considero extremamente importante que os médicos estejam preparados, os enfermeiros, porque aqui no Brasil ainda tem uma coisa muito comum das pessoas ir numa farmácia ou algum lugar e pedir algum remédio. Claro que o canabidiol é receita azul, enfim, tudo, mas é controlada, mas é extremamente importante esse acompanhamento, porque daqui a pouco eu posso lá pedir para o meu médico lá, qualquer médico, peço para ele vai lá e me dá a receitinha. Eu mesmo me medico em casa e daqui a pouco pode acontecer tudo isso que o senhor falou. Então, acho que a importância da conscientização dos médicos, dos enfermeiros, das farmácias e do paciente, que não é assim, eu vou comprar lá, vou fazer uso e pronto. Não é isso que funciona, né, doutor?
Exatamente. Tem que ter monitoramento. Inclusive, quando vier o recreacional, é monitorado na carteira do cara também, no CNH dele. O governo vai saber e o excesso vai ser cortado, entendeu? Então, eu acho que a gente está num mercado interessante. Eu acho que a visão clínica farmacológica é espetacular, tá? Eu só falo para vocês uma coisa: não tá fácil, não é simples. Lidar com logística no Brasil não é brinquedo, tá? Mas se a gente não persistir, não vai acontecer. Tá na nossa mão, de todo mundo que está aqui para fazer isso acontecer. Verdade. Entendeu? Aqui tem uns recadinhos aqui, ó. O pessoal está falando, a Miriam Fernandes, que um tema de alta relevância. O Arthur Heinz, que nos proporcionou essa pauta, está dizendo aí, grande entrevista. Obrigado, Arthur. A Ana Paula Ziegler veio, parabéns, doutor, um grande médico e mestre na pauta. Sullivan Francisco Consalter, Ana. Parabéns, doutor Maurício Consalter. Luiz Braz, melhorar a vida e a qualidade de vida, excelente. O seu Alvete Proença, a Rosane Moreira, o Luiz Braz também está mandando outro recadinho aqui. Tem várias pessoas aqui mandando seus comentários na live. O Luiz diz assim, muitas mulheres sofrem com fibromialgia. É um quadro muito complicado, super interessante essa abordagem do Dr. Consalter. Olha, eu também fico surpresa porque... mesmo eu já tendo conversado com o senhor, a gente não falou especificamente, né, em relação à fibromialgia, à menopausa, mas dessa questão desse acompanhamento, é a mesma coisa com um psiquiatra, né? Eu tenho meu psiquiatra, faço a minha terapia, tomo o meu medicamento, mas eu nunca troco o meu medicamento sem o meu psiquiatra fazer uma avaliação, né? Então, aí que entra também, as pessoas têm que se conscientizarem que elas têm que ir num profissional qualificado e fazer esse acompanhamento. Não adianta eu ir uma vez por ano e ficar tomando remédio. Luizete, posso falar um segredinho para você aqui? Ninguém pode espalhar isso aí, tá? Tá bom, fala aí. É um segredo. Quem ensina os médicos sobre o cannabis são os pacientes, tá? Perfeito. O médico entra no gaiato. E comigo não foi diferente. Foi assim, eu fui observando os pacientes e falei, nossa, pô, esses caras que estão usando o cannabis ilegalmente, que estão com câncer, estão gordinhos, estão comendo energia e estão levando aquilo numa boa, entendeu? E aí eu acho que o autismo também, obviamente, eu observando minha filha por 5 anos, né? Ele desenvolveu um olho em cima dela, é interessante, é o óleo de Stella, vai vir pro Brasil isso aí. Eu estou em Brasília... Amanhã nós vamos já pular na Anvisa, vamos trazer isso aí, porque ele é muito potente, tá? E para as doenças severas, câncer metastático, tipo de coisa, tá? O médico não gosta de ser educado pelo paciente, mas o médico é curioso. Se é um bom médico, ele é curioso, entendeu? E a hora que ele pegar um paciente com esclerose múltipla na frente dele, que estava na cadeira de roda e de repente a mulher está na bengala, aí o cara vai se assustar, entendeu? Tá? É por aí. A gente tá, eu falei que ia falar algumas palavras de câncer de mama para vocês, tá? A minha experiência com câncer de mama, que me impressiona muito, é o estadiamento 4 de câncer de mama. Eu tenho vários pacientes vivendo com estadiamento 4, você está com a lesão na espinha, né, na medula, você está com a lesão tá lá, tá parada. E a gente faz tomografia, ressonância, tá lá o troço. Mas não tá vivo e não tá morto. Você pega, faz a biópsia da célula do tumor, a célula tá morta. Olha não só. Quer dizer que o paciente está curando, porque pode ter outra célula que se espalha e o câncer volta, entendeu? Mas é um grande adjuvante para quimio, radioterapia, cirurgia e terror psicológico para paciente com câncer. Gente, por favor, vocês têm que entender isso aí, entendeu? Famílias, doutor, e suporte familiar, entendeu? O senhor tem que vir aqui a Santa Maria fazer uma palestra aí para a gente fazer lotar aí um auditório, levar médicos, pacientes, pessoas para poder entender sobre isso, porque é de extrema relevância, porque, olha, Tem muito aquilo, muito, tá? E em relação à menopausa, que eu falo para as mulheres o seguinte: não precisa sofrer tanto, gente. E a menopausa não precisa de doses elevadas de THC.
doses baixas de THC, doses altas de CBD, tá? Não precisa ser psicotrópico, mas botar o teu sistema imunológico, hormonal, em paz. Você não vai... Não é para ter fogacho, tá? Eu vou falar mais um segredinho que a gente não pode espalhar aqui. Tem muita gente pesquisando o libido feminino na menopausa com cannabis. E tem coisa positiva vindo por aí. Olha, entendeu? que bom para as mulheres. É sério. É sério. E eu vou descobrir, eu mando esse artigo para você, Lisete. Ah, me manda. Mas é verdade isso aí que eu tô. Não é. Isso aí você tá na ciência já. Entendeu? E obviamente que a gente sofre muito, né? Com a parte de pesquisa, né? E publicações realmente. Porque o mundo das publicações, as pesquisas, universidades, os livros, né? A mídia está na mão das grandes farmacêuticas, né? Está na mão dos bilhões de dólares, entendeu? E eles não têm interesse de partir da parte química e pular de volta para a natureza, entendeu? Exato. O ser humano usa o cannabis por mais de 5.000 anos, entendeu? Aquele homem da neve lá, que foi congelado lá na Áustria, lá, que acharam 7.000 anos, já tinha traço de cannabis, tinha traço de psilocibina também. Os egípcios usavam os óleos do cannabis, tá? Já usavam para cirurgia. Todo médico inglês e americano na era vitoriana tinha o canabidiol na malinha preta dele, o médico de fazenda. E no Brasil também. Isso aí você pode perguntar para um grande amigo meu, que eu amo ele, vocês amam também, o Moacir Franco. Ele vai contar para vocês. Ele está com 90 e poucos anos de idade, não tem demência, canta legal. E ele fala, foi o CBD. Mas era o CBD que vinha na fazenda em 1940 e poucos, ele falou. É por aí, entendeu? Eu acho que conversar com vocês no rádio, com a comunidade, é a coisa mais positiva que a gente pode fazer, porque é quebra de preconceito, é pega de paradigma, e também não dizer que é uma coisinha inocente. Não é inocente. Tem uma ciência muito grande por trás, e a gente quer batalhar para isso, entendeu? E olhar na saúde feminina é muito importante, né? Porque nós estamos falando hoje num planeta de longevidade, né? Química e de idade, tudo. Então, minha amiga, nós temos que preparar isso aí. Sabe que, preparar o território. Sabe que sábado me convidaram para participar de um chá. E aí eu fui, mas o chá, o tema era a menopausa, a mulherada falando. E eu fiquei impressionada como ainda tem falta de informação e de como as pessoas não vão ao médico. Elas dizem, eu estou passando isso, vai ter que passar, eu sinto aqueles calorões, eu sinto não sei o quê. Não é por aí, não. Verdade. Entendeu? Verdade. E o interessante, as informações interessantes foi o seguinte: quando a fibromialgia chega na menopausa, ela muda de cara e fica pior, tá? E dá uma rebordose mesmo no sistema hormonal da mulher, e a fibromialgia fica de ponta cabeça. As mulheres que estavam usando o cannabis antes da menopausa, com fibromialgia, não entraram com a mesma força e mesmo tipo de sintomas na menopausa, entendeu? Então, minha amiga, a gente está num caminho, entendeu? Eu acho que chegou a hora da mulher parar de sentir dor, tá? E esse é o nosso objetivo, de comunicar, explicar, educar. E daí a aula no Rio Grande do Sul vai ficar na mão do Arthur e tu, Lisete. Vocês vão me preparar, mas eu preciso de tempo, entendeu? Para chegar aí. Porque a gente precisa realmente informar mais a população, fazer com que as pessoas entendam realmente o que é né, essa dor. Eu vejo, na verdade, eu tenho fibromialgia. Para lhe dizer, eu tomo gabapentina, já tomei pregabalina, enfim... mas eu vejo, e aí por curiosidade, eu comecei a entrar em todos os grupos de pessoas com fibromialgia. Tem horrores de grupos, inclusive... Horrores? Inclusive, eu passei a pauta de hoje em todos esses grupos, vou compartilhar essa live lá nos grupos, porque é incrível, assim, muitas pessoas já estão desanimadas, estão acamadas, não querem ir a lugar nenhum. Minha amiga, bem mesmo, é sério. Ó, eu vou explicar uma coisa para a senhora. Tá, Lisete? A pregabalina, tá? Você não precisa parar ela. Ela é um neuromodulador. E
e o cannabis é neuroanti-inflamatório, que você está trabalhando em dois mecanismos ao mesmo tempo, entendeu? O que a paciente vai notar, que se ela tomava 150, 200, 500 miligramas, ela vai cair, opa, vai cair para 100, vai cair para 50. Quer dizer, a gente não vai parar a química também, nós vamos ajudar a melhorar e ficar mais fisiológico, ficar mais tranquilo e menos agressivo, né, para o estômago, para o rim, para o fígado, para tudo isso aí. Entendeu? Se a gente usar o canabidiol com a prescrição médica, com todos os cuidados para esse tipo de doença, a gente não corre o risco de ficar viciado. Olha, o que eu vejo, o que a gente chama de vício, né? O vício para mim é uma coisa que me assusta, né? Porque escraviza o ser humano, entendeu? E você, geralmente, o paciente que é viciado vira um rato de laboratório. Acabou, tá? Eu quero que você me mostre um dia um paciente que usou cannabis diário por 3 anos e se ele vai ter síndrome de abstinência, se ele vai ter tremores, se ele vai ter surtos psicóticos. Não acontece. Olha. O que vai acontecer? O cara fica irritadão, depois de um tempo, a depressão começa a voltar, a ansiedade, volta os sintomas anteriores, entendeu? Mas tudo, e por isso que eu insisto no cannabis medicinal, é por isso mesmo, nós temos uma arma na mão, um tool, né, que a gente chama, entendeu? Nós temos uma árvore que foi botar na natureza pra gente, e nós temos receptores dela dentro do nosso organismo. Nós nascemos para receber isso aí. Entendeu? Agora, é como açúcar, é como carboidrato, é como lipídio, é como gordura, entendeu? É como o excesso que acaba, entendeu? É natural, é fisiológico e é tranquilo. Perfeito. Entendeu? Doutor, uma coisa que eu queria perguntar, que não sei se tem a ver com canabidiol ou não, mas é uma pergunta mesmo. Antes disso, deixa eu falar aqui que o Mário Fernandes também está conosco, o Luiz Eduardo Geirinhas está aplaudindo, o Luiz Bars está dizendo cannabis como tratamento de pré-menopausa, outro ponto muito relevante. Muito importante, é a transição, entendeu? Exato. Bem lembrado. E uma coisa que eu queria lhe perguntar, eu nunca ouvi falar, minha mãe teve Alzheimer, né? Mas eu nunca vi falar tanto de demência como está acontecendo hoje. Como é que vocês enxergam aí nos Estados Unidos? Aqui no Brasil está uma incidência muito grande de demência, muito alta. A primeira população está vivendo mais longo, né? Segundo o diagnóstico está ali, mas terceiro, nós estamos com uma dieta industrial, minha amiga. Nossa dieta é processada, nossa dieta é cheia de químico, cheia de agrotóxico, hormônio, antibiótico. Você acha que isso aí não vai afetar o teu neurônio, minha amiga? Você acha que no teu sistema inflamatório um dia não vai dar uma resposta ao sistema hormonal? Nós somos um mundo baseado no glifosato, entendeu? Bom, se não tiver o glifosato, a gente não estava aqui hoje. A agricultura demandou isso aí. Entendeu? Então, sem dúvida, o que eu penso sobre o Alzheimer é o seguinte: eu consigo tratar um paciente com Alzheimer quando ele desenvolve o Alzheimer, tá? A gente consegue diminuir a ansiedade, dor, tremor e melhorar o sono, tá? Mas a minha questão é o seguinte: se a gente olhar fisiologicamente, o que é o Alzheimer? O Alzheimer, as células que envolvem os neurônios, as células gliais, que elas fazem a nutrição do neurônio, e a estruturação física do sistema nervoso central também, elas vão inflamando com o tempo por deposição de materiais proteicos que vão se acumulando ali, os beta-amiloides, que a gente chama, né? As placas neurofibrilares. Elas vão se acumulando e vai dando problema, porque vai destruindo a arquitetura do cérebro. E aí vem o Alzheimer, entendeu? E aí vem Parkinson, vem tudo. No final das contas, todas as doenças neurodegenerativas acabam na mesma rota, entendeu? O meu sonho, que daqui 20 anos vai vir algum paper, né, alguma publicação científica que, na verdade, o cannabis ajuda na prevenção. É isso, esse é o que eu penso, entendeu? Porque se você está prevenindo as células de ficarem inflamadas, você está numa dieta melhor, entendeu? Você está trabalhando com antioxidante, vamos ver o que vai acontecer com você. Entendeu? Mas ninguém está botando o dedo nessa ferida, tá todo mundo olhando. Mas
Esse é um trabalho enorme, né? Um estudo tipo cohorte, né? De milhares de pessoas, entendeu? E observando, mas vai acontecer isso também. Parkinson's, a doença de Parkinson é fantástico o tratamento. Esse é ping-pong pra gente, é fácil. Entendeu? Olha só, então É, eu não tinha nem noção. Eu tive um grande amigo que desenvolveu Parkinson. Ele fez várias cirurgias, ele fez tudo que podia ser feito, mas ele já partiu, né? E que boa notícia, né? Que o canabidiol ele pode auxiliar em tantas doenças, não é apenas em uma, tem muitas, né? Doenças que podem ser amenizadas, pelo menos, pelo uso do canabidiol, né? exatamente. Exatamente. E, doutor, qual é a previsão da gente ter aí o canabidiol do Dr. C aqui no Brasil? Olha, já está chegando, para alguns pacientes já chegaram, entendeu? Mas a 660 Colômbia Brasil foi muito complicada no começo, nós tentamos ajeitar e está na mão do Luiz agora, que está mandando mensagem só para acalmar a gente, entendeu? Mas está na mão dele, ele vai trazer aí, fica tranquilo, nós estamos com o negócio montado. Eu acho que dessa vez vai ser melhor e nós queremos trazer em volume, entendeu? Se a gente conseguir trazer em volume, nós conseguimos fazer um preço bastante melhor acessível. Tá? Nós temos que trabalhar nisso aí também. Porque o canabidiol é para todos, não é só para quem pode pagar R$ 1.500, minha amiga, R$ 1.200. É verdade. É para todo mundo. Esse é um... Tá? E nós vamos trabalhar nisso aí. Perfeito, isso é ainda um impeditivo que muita gente não quer utilizar pelo alto custo, né? E que precisa todos os meses, as pessoas não têm condições. Mas aí eu falo para você, eu falo para ti o seguinte: se é vamos supor, Lisete, você é uma mãe, tá? Você não vai ter o dinheiro, você sabe que o óleo funciona. O que você vai fazer? Você vai achar um cara na rua para vender para você e você vai processar o óleo dentro da tua casa do jeito que você puder, minha amiga. É assim que funciona. Pai autista não tem medo, que a gente tem um problema dentro de casa. Eu tenho eu sei o que é, entendeu? Então, é isso que a gente não quer, é isso que eu não quero as crianças da periferia, as mães da periferia também, com crianças com convulsão, síndrome de Down, autismo, tem que sair atrás pra pegar de maneira incorreta, entendeu? Não, tem que ir para a farmácia, farmácia tem que saber, o doutor tem que saber, é por aí, entendeu? Tomara que isso aconteça, essa forma de conscientização. Essa conscientização, né? Aqui o pessoal está dizendo isso aí, o canabidiol tem que ser acessível, né? Exatamente. Verdade, porque a gente vê que tem pessoas realmente, como o senhor disse, não tem condições, e aí compra lá no mercado negro, paralelo, enfim, que hoje a gente vê assim, é tanta gente falsificando coisas e vendendo. Tudo. Assusta. Assusta, você vai né? falar uma coisa que vai pro teu estômago, teu pulmão, né? E pro teu cérebro depois. E pro teu fígado também. Sim, é que nem essa história aí do metanol, né? E que tem tantas pessoas aqui, estava também com suspeita, mas graças a Deus as pessoas que estavam aqui internadas, 2 não foi, né? Mas o Rio Grande do Sul já tem muitos casos também. E tudo isso para quê? Para render mais. Lisete, de cada diagnóstico que você tem de uma enfermidade, você tem 10 pessoas sem diagnóstico. Sempre. De pandemia a intoxicação. Tá? Porque tem os casos leves, os casos que é estranho, o cara passa. Não? Ou o cara vai ter um ataque de coração e um derrame e o cara nem sabe que nem foi medido na autópsia dele, entendeu? Morreu, entendeu? Mas é muito perigoso. Metanol causa acidose metabólica severa, intratável, se não entrar rápido com diálise, entendeu? Os antídotos funcionam, mas eles têm um período limitado de usar. É morte certa, infelizmente, essa é a realidade. Nossa. E eu queria fazer uma pergunta que não é fora, porque o senhor é um médico, é uma autoridade. Aqui no Brasil, a gente tem visto tantos casos de AVC em jovens, né? E jovens, muitos também são atletas. O que pode causar esses AVCs? Olha, aí é o seguinte, tá? Primeira coisa, o que tem que ser olhado, se eles estão usando alguma substância paralela, entendeu? O que eu estou observando é o seguinte, está muito comum o uso de esteroides nas academias do Brasil. Está mais comum que nos Estados Unidos, entendeu?
E eu não recomendo de maneira alguma, gente. Eu vou falar para os homens. Se enche de testosterona quando você é novo, quando você chega nos 35, meu amigo, você não tem nada. Teu testículo foi para casa do espaço, entendeu? Acabou tua vida sexual, você não é mais nada. Você não tem mais teu hormônio. Você substituiu tudo, entendeu? É muito perigoso. E destrói o fígado, né? Câncer de fígado vai saber quanto que vai aparecer por aí também, entendeu? Exatamente. Como tem coisas para serem faladas e que muitas vezes não são faladas, até pelos médicos, enfim, né? E também eu quero deixar um recadinho para quem está nos acompanhando: se informem, gente, procurem informações, não vão atrás de qualquer um que indica, porque tem aquela história: eu estou gripado, mas a minha vizinha tomou tal remédio, vou lá na farmácia e compro o mesmo remédio. Não é assim que a coisa funciona, né, doutor? Minha amiga, se eu falar para ti o que aconteceu durante a pandemia, tinha alho da Turquia, giló da Índia, cacau do Mato Grosso. Olha, tinha de tudo aparecia na minha frente. Eu falei, vocês estão gente? Viu lá que eu falei, toma 1 litro de líquido de alho, vai curar tudo, mas você pode morrer primeiro. E se sobreviver, tua mulher vai ficar sem olhar pra tua cara por 2 semanas, entendeu? É por aí, eu vi de tudo. De macumba até você imaginar, entendeu? O pessoal acha que a cloroquina e vermectina era só no Brasil. Você não tem ideia. Do Japão, China, veio de tudo, minha amiga. O povo desesperou, né, Lisete? Exatamente. E daí e as vacinas também tiveram efeitos colaterais, quer dizer, foi uma hecatombe. É uma coisa uma coisa muito, foi triste, e às vezes eu acho, até a memória da gente já bloqueou muito do que aconteceu, sabe? Mas é isso aí, é por aí. Você está extremamente certa, Lisete. Educação é tudo, leitura é tudo. E a gente também tem que cuidar muito da questão, antes da gente encerrar, das fake news, né? Porque tudo que publicam as pessoas já acreditam. Então, quando for ver uma publicação, você tem que ver a fonte da onde saiu essa publicação, né? Para poder tomar uma decisão correta, né? Mas tem gente que vê lá uma coisinha lá, não, eu vou fazer aquilo ali. Não é assim que funciona. Mas, doutor, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está nos acompanhando aí, em relação aí ao canabidiol, na menopausa, na fibromialgia, e também aí a nossa expectativa é que a Dr. C chegue rapidamente aqui no Brasil para a gente poder proporcionar esse produto aí para tanta gente aí que precisa. Olha, o meu recado para vocês todos do Rio Grande do Sul, para o meu time aí, é o seguinte: peguem meu WhatsApp. Acabou, entra no Instagram, nós estamos tudo junto, vamos comunicar. Mensagem de WhatsApp eu não cobro. Primeira consulta, eu vou chorar para cobrar. Vamos trabalhar junto nisso aí. Se eu tiver algum problema, eu ligo pro Luiz. Mas é por aí. Ou pro Arthur também. Mas é um tópico de cooperação conjunta comunitária. Perfeito. Entendeu? O nome da nossa, né, o logo da nossa companhia, né, o nosso mission, o mission statement, entendeu? É o seguinte: do solo, a célula, ao espírito, a regeneração do ser humano. Olha que legal, que legal. É isso aí, do solo ao espírito, é isso aí. Olha, fica a dica aí, do Dr. Consalter aí, e você que está nos acompanhando, que você compartilhe essa live com o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas possam se esclarecer também. Dr. Consalter, muito obrigada por mais uma vez participar aqui do Empreender com Sucesso, e a gente quer tê-lo mais vezes aqui, porque a gente tem verdadeiras aulas e um aprendizado muito grande com a sua participação aqui. Eu amo vocês, fiz de coração. Não preparei, fiz do meu cérebro. A próxima vez eu preparo, trago mais cientistas, a gente conversa mais fundo. Mas eu queria ter uma conversa mesmo de amigo para amigo, médico amigo para paciente amigo. Tá bom? Tá bom, perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, amor. Obrigado por todos aí. Tchau.
Gente, esse foi o Dr. Maurício Consalter. Ele que falou sobre os efeitos, né? O que pode acontecer, né? Utilizando o canabidiol para menopausa, para fibromialgia e tantas outras doenças, né? E a gente sabe que a gente precisa realmente estar atento para esse tipo de sintomas, né? E muitas vezes as pessoas se desesperam. Então, tem solução para tudo. Logo, logo vai ter a Dr. C aqui no Brasil. Vamos ter o canabidiol, né? Vai ter aqui no Brasil para você poder consultar o médico, né? Ter a sua receita, ter o seu acompanhamento, que é muito importante.